Bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Eu sou Cibele Santos e já vou pedindo para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem no canal para ajudar a impulsionar esse conteúdo. E hoje comigo eu trago para vocês uma técnica que é pouco conhecida do grande público e é muito especial. E quem vem falar para a gente sobre ela é a Silvia Fleury. Encantada, senhora. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu estou aqui no espaço dela, de uma energia muito leve, muito incrível, de conexões muito boas do espaço. Silvia, que técnica é essa? Como é que chama? EMF, Balancing Technique. Vocês conhecem essa técnica, ela é a técnica do campo eletromagnético. E nós temos um campo áurico. Essa aura, antigamente, era simplesmente uma aura. Sim. Hoje, dentro dessa técnica, nós estudamos mais profundamente e temos todo um tratamento específico para melhorar, desprogramar, liberar e estruturar um campo que te permite acessar novas dimensões, novas estruturas de consciência, que é um momento crucial agora. Tem um chamado, né? A gente sente que tá no planeta também um chamado para que a gente olhe para um pouco mais. Muito necessário esse tempo, ainda esse ano que vem vai ser necessário. Então, isso aqui é um construto interdimensional que nos permite manter padrões. Então, tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você descobre, você tem onde armazenar. Então, fica tudo guardado nesse campo, nessas linhas? Tudo. Nós temos 3 fibras atrás, 3 fibras na frente e 3 fibras de cada lado. Então, são 12 DNAs, são 12 estruturas, que cada sessão que você recebe, você vai estruturar. Primeiro, começamos com o equilíbrio do mental e do emocional, que é o basicão. Nós precisamos ter uma conexão entre a mente e o sentir. A gente sempre brinca, né? Sentir com a mente e pensar com o coração. Você sabe que eu acho isso bastante desafiador? Não. Porque, não, eu acho que no dia a dia, eu tô te falando por uma questão do dia a dia, assim. Sim. Porque às vezes você sabe, por exemplo, que uma coisa que aconteceu para você foi pro seu bem, tá tudo bem, que você precisa liberar, mas parece que lá no emocional fica retido. Preso. Tá retido, porque nós temos anzóis, nós temos restrições, nós temos bloqueios inconscientes que a gente não tem ideia. Então, dentro do nosso campo aqui, tudo isso está vibrando. Quando você vai numa pessoa que é vidente, ela não está inventando nada, ela está lendo todos os teus circuitos. E esses circuitos precisam ser limpos. E dentro dessa técnica da MF, nós vamos lá e de forma precisa, dentro de um protocolo verbal e gestual, nós vamos desprogramar, desestruturar todas aquelas, sabe, aquelas promessas, juras de amor, todas aquelas que coisas são muito sérias. A gente às vezes faz de forma incrível. numa brincadeira, só que aquilo fica gravado em algum lugar muito sério, que não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E tudo isso são restrições. E às vezes a nossa vida não avança por causa dessas benditas restrições inconscientes. Então, dentro desse campo, nós trabalhamos. Então, temos 12 linhas axiatonais, nós temos 12 sessões. Então, as fases são fase 1 a 4, que são os fundamentos. Fase 5 a 8, mestre em prática. Fase 9 a 12, liberdade na energia do amor. Então, só para não passar para frente, senão eu vou me perder. Eu não conheço nada da técnica, então eu vou fazer às vezes de quem está nos assistindo. Sim. Essas fases que você está falando, é de quem está sendo tratado ou quem está sendo formado para tratar? Tudo junto. Então, a pessoa pode fazer a formação, é aberto a todos, a gente tem desde o básico, que é o UCL, Malha de Calibração Universal, que é o primeiro dia de curso. Nesse primeiro dia de curso você tem uma visão global das fases 1 a 4, das fases 5 a 8 já é um mestre, que nós ativamos 44 atributos de maestria no seu corpo. Paciência, tolerância, segurança, liberdade,
engajamento, que é uma coisa que nunca a gente fala muito, que é engajamento. Então a gente diz assim, eu tenho um compromisso hoje de ir visitar fulano. Agora, você não acha que o engajamento é maior do que um compromisso? Você se engaja numa situação, você se engaja num movimento, você se engaja num estudo. Sim, sim. É maior. Engajamento, na minha visão, é maior do que compromisso. Então, é isso que nós precisamos atualmente, é entrar numa disciplina espiritual. Eu acho que o brasileiro leva tudo assim muito no oba-oba, estuda de tudo um pouco e não se aprofunda em nada. Então eu diria para as pessoas, usem o seu coração, decidem qual a linha que vocês querem trabalhar e vão a fundo. Não adianta fazer uma enorme linha de conhecimentos se você não traz sabedoria para a sua vida. E a sabedoria é a prática. Então, dentro da MF, nós temos a prática. Então, veja bem, dentro das fases 1 a 4, são nossos benditos fundamentos. Olha as nossas fases 5 a 8. Nós somos uma bailarina, então vai aprofundando. Nas fases 9 a 12, nós temos os 24 padrões de consciência unificados dentro do teu canal central. Tu imagina o que isso significa para você? Essa estrutura é uma estrutura que uma vez que você aciona, você não perde ela. Você pode levar um susto, descompensar o teu campo, mas essa estrutura é sua. É como o Cryon fala, você não pode desaprender que 2 mais 2 é 4. Não dá para desver, né? Eu falo que depois que você vê, não tem como desver. Então, uma vez que você acessa um conhecimento desses, uma estrutura dessas, você está ativada para essa abertura de consciência que é necessário em nossos tempos. Então, lê o Cryon, lê o Bruce Lipton, o Greg Braden, tem tantos cientistas que estão vivendo nesse momento, trazendo conhecimentos. Então, esses conhecimentos são fundamentais para nós entendermos realmente o que nós podemos fazer dentro de uma técnica tão fundamental, que isso aqui é um presente para a humanidade, é um presente que é um up, é um crescimento que você dá de forma exponencial e que você tem capacidade de manter. Então, esse construto interdimensional, que repercute não só no teu corpo, mas também amplamente no teu ambiente, te permite modificar as pessoas que chegam até você. Então, é um super-humano, né? Para você sair do estágio humano para um estágio super-humano. Supra-humano, exatamente. Então, ano que vem, vamos começar novas turmas, fase 1 a 4, fase 5 a 8, fase 9 a 12, todos podem começar e você acaba se encantando, porque trabalhamos com seres dourados, trabalhamos com seres platinados e esses seres nos acompanham no momento dos atendimentos, então nós não estamos sozinhos. E tem o livro, né, Evolução Elegante, que nos permite dar esse conhecimento. Aconselho também a usar os táquions. Espera aí, calma, Silvia, calma que eu já me perdi. Cadê o livro para a gente mostrar para o pessoal? Então, nosso livro, que está esgotado, vocês já sabem, tem talvez algum ainda à venda, mas eu tenho... Em sebo também, né? Sim, pode conseguir, mas é fundamental para quem trabalha com reiki, para quem trabalha com qualquer técnica, permite dar uma amplitude do que se passa quando se faz um trabalho etérico. O reiki, para funcionar, você precisa estar ancorado. O que nós fazemos na MF? Primeira coisa, ancoramento. A pessoa precisa saber que ela está no planeta, que ela está conectada com a dimensão maior dela e que ela precisa ter agora, aquele momento, aquela sua missão de estar presente, realizando um propósito. Então, encontrar seu propósito é aos poucos que a gente vai chegando, mas para isso nós precisamos nos acalmar. Então, dentro da MF, ela traz essa estrutura, essa paz para você ficar com uma visão clara e ver aquilo que é o seu momento de realizar agora. Nesses momentos que a PEG sempre fala, né, da grande evolução. E tem muitas coisas para acontecer. A humanidade está num período de... É um salto, não é? Conhecer a verdade, porque toda a nossa história foi manipulada
pela religião, pelo Sim. Vaticano, por tudo aquilo, né? O poder, sempre o poder desmedido. E agora nós precisamos aprender que o nosso poder vale mais do que qualquer poder imposto. Então, Claro. lutar pela sua liberdade, porque para crescimento de alma nós precisamos ter liberdade, liberdade de escolha, liberdade de agir e não agir. Então, é importante essa noção de estar livre, porque nós somos regidos por regimes não muito libertos nesse planeta. Então, nós precisamos ter essa noção que nem tudo são flores. Esse planeta vai se tornar um belo planeta, mas nós precisamos limpar as ervas daninhas. Claro. E nós estamos nesse meio, nesse tempo de desafios que vai permitir se tornar um grande planeta. E o Brasil uma grande nação. Temos muito trabalho pela frente. O que você, na tua experiência clínica, né, a Silvia é terapeuta, além de professora, ela atende as pessoas. O que você acha que mais segura as pessoas? O que é mais difícil das pessoas acreditarem? Eu acho que a internet ela chegou para nos trazer uma amplitude de conhecimento muito rápido. E o que nós agora precisamos, tipo assim, dar uns passos atrás para aprender a ficar focado. O que é importante para mim nesse momento da minha vida? O que é importante para mim a nível de profissão para eu me realizar? Porque quando você está no teu caminho, o trabalho não é mais trabalho. O trabalho Sim. é como você faz. O trabalho é uma graça, é uma realização. E isso movimenta a gente cada vez mais. Então, você precisa, antes de tudo, se acalmar. Se acalmar. Dentro da IMF, nós temos a meditação da varredura em espiral, que você deita, passa energia dourada no osso, no sistema endócrino, nos chakras e nos corpos sutis. Então, é uma meditação que cura, é uma meditação que restabelece a sua saúde, porque vai trabalhar nas nossas glândulas, vai trabalhar no nosso sangue, na nossa linfa. Então, aproveita essa meditação, eu disponibilizei no site. Tá aí para vocês. Solarholístico.com. Isso. E na descrição também tem as informações completas, mais completas da Silvia. Eu já fiz de tudo um pouco, né? A gente sempre busquei, desde pequeno, desde os meus 15 anos, lendo muito e buscando tudo, mas na minha época que ela não era tão fácil assim. Um livro de autoajuda já era um plus, um fenômeno. E hoje, né, eu posso dizer que bom que eu fiz toda essa minha caminhada, porque eu já tenho mais discernimento, porque quando a gente não tem muita clareza, a gente entra às vezes em situações que são mais que faz mais retenção da tua evolução do que qualquer outra coisa. Então, precisa ter discernimento. Então, se você pede algo a Deus, peça discernimento, que é o que eu sempre pedi desde os meus 15 anos. Eu tenho que errar o menos possível. Eu tenho que ter clareza o que fazer e o que não fazer. Então, não entrar numa dessas de muito oba-oba, porque nem tudo que reluz é ouro. Então, tem muitas coisas que nos retardam profundamente ou nos amarram de forma de cegar a nossa evolução. O que está em jogo hoje é a alma do ser humano. Então, aonde você bobeou, você é retido para um nível de consciência. Então, fazer muita atenção para se manter liberto, uma amplitude de percepção, saber o que é bom para você nesse momento, porque sempre vai ter uma técnica nova, sempre vai ter um nome novo, um dispositivo novo, mas se perguntar, isso é bom para mim? A resposta, você tem que treinar seu corpo, para o seu corpo dar resposta. Então, eu sou meia anti qualquer coisa externa, porque eu aprendi com o Pierre Nicolas lá na França, quando eu morei lá, eu estudei 2 anos de geobiologia, e ele dizia, nada de pêndulo, nada de coisa externa, vocês têm que treinar e receber a resposta dentro de vocês. E dá para ensinar para o pessoal? Ou no seu plexo solar.
Então eu aprendi a usar as palmas das minhas mãos para saber onde é que tem energia com veio d'água, energia com uma fissura. Então, não usar nada externo e usar o teu corpo como resposta. Então, você treina seu corpo. Quando você tem uma resposta positiva, você faz uma pergunta, você tem uma resposta positiva, você diz que você vai ter um movimento involuntário. Você pode mexer a sua mão sem querer. Sim. Quando é não, seu corpo fica impassível. Então é o que eu uso. Então, quando tem alguma coisa boa, realmente eu faço um movimento assim, eu já diria. Não é tique, é a resposta do corpo. É a resposta do corpo. E é verdade. Então, quando vem bem claramente. Mas você tem que treinar também. Sim. Assim como tudo, assim como um pêndulo. Se a pessoa usa o pêndulo, Também. que é fora, também ela tem que treinar, né? Tem que treinar. Então, é isso. As respostas, elas vêm. Como diz o Craio, nós temos 20 colaboradores. Vocês precisam usar esses colaboradores. Então, eu, na minha caminhada de dia, né, sempre tem alguma pessoa necessitada ou tem alguém que está com o carro estragado. Então, eu já coloco uma pessoa, uma energia ali para que venha logo o socorro, venha ajudar aquela pessoa. Então, minha equipe está sempre trabalhando, porque eu não gosto de ver de ninguém parado. Então, Parou. Silvia, como que é o tratamento? Por exemplo, eu venho passar em sessão contigo. O que eu vou receber? Como é que funciona na prática isso? Então, vou receber você, vou fazer primeiro a revisão de imagens, que são essas imagens que a gente tem, para esclarecer a pessoa da caminhada que ela vai fazer e o que significa cada etapa. Depois disso, você vai deitar na maca e eu vou usar o meu protocolo verbal para ativar o seu campo, sempre começando com a preparação do corpo energético, onde a gente passa energia dourada em todo o seu corpo. Lá do centro de baixo, deixa eu mostrar essa imagem aqui. É muito importante a pessoa saber que nós temos o bendito centro de baixo, que é a nossa terra. Então, nós temos que estar ancorados. Simplesmente, então, lá dessa conexão com a terra, até o centro de cima, que é o nosso chakra estrela, lá em cima, 60 centímetros acima da cabeça. Então, a gente vai passar energia dourada em todo esse corpo. Aí, depois nós vamos trabalhar numa perna, depois na outra perna, no outro braço e no cardíaco. Ou seja, vamos expandir a pessoa para poder trabalhar no seu campo. E aí tem fase 1, equilíbrio mental e emocional. Fase 2, vai trabalhar já no corpo causal. Todas aquelas retenções, aquilo ali vão ser limpas e nada é forçado, sempre de acordo com a sua sabedoria interior. Depois, nós vamos na fase 3, que aí nós vamos limpar 22 pequenos chakras, que eu digo as gavetinhas, aquelas coisas que a gente vai guardando. As articulações. Sim, tudo, 22 pontos. Então, limpamos tudo isso. Isso cria o quê? Uma liberdade pra gente, porque, sabe, libera aquelas coisas que não se precisa mais e que são de forma inconsciente. Por isso, quando a PEG levou o livro Evolução Elegante para Moscou, o diretor da Faculdade de Psicologia exigiu que ele recebesse as sessões antes de ser editado o livro, porque ele queria saber os efeitos que isso... Mas é justo, né? E ele ficou impressionado. Abriram uma cadeira dentro da faculdade, chamaram esse trabalho de psicologia da energia. Dr. Korokov, que teve agora em março aqui no Brasil, ele fez vários livros também sobre o campo. Ele disse: está no campo, tudo está no campo, agora está o biocampo. Tem aquele livro ali do campo. Ah, não, está aqui. Tá, né? A Lily McTaggart também fala do campo. Então, o Greg Braden fala do campo. Então, nós temos que ter um enfoque mais profundo do campo. O que é o campo? É a nossa aura destrinchada, vamos dizer assim. E aqui, dentro do campo eletromagnético, a gente vai fase por fase trabalhando um ponto focal para a pessoa. E sem sabe aquelas longas conversas que você às vezes vai no psiquiatra, vai no psicólogo e fica conversando? Em vez de passar pelo mental, vai direto no energético. Direto. Então, vai profundamente no ser. E aí, na fase 4, abre os caminhos da pessoa. Então, você pode fazer sessão por sessão, ou você pode fazer 2 sessões por dia. Então, faz 2 hoje, 2 amanhã, 2 depois, e assim você vai indo. Mas sempre é bom dar um tempinho
Então, falando da fase 4, a fase 4 eu gosto dela porque ela é enorme, mas ela abre os caminhos e você sente a presença da Mãe Divina. Porque esse trabalho, quem rege é energia muito amorosa, é uma energia de compaixão. Então, você na fase 4, você tem a limpeza da 2, você tem o centramento da 3 e você tem a abertura dos caminhos. Fase 4 é uma apoteose. Quanto tempo demora para todas essas fases? Em quanto tempo a pessoa precisa fazer para trabalhar todo esse entorno? Ela pode fazer 2 sessões por dia e eu faço a cada semana. Então a pessoa vem fazendo gradualmente. Mas também pode fazer uma agora, outra na outra semana. Mas é fundamental as 4 primeiras fases serem feitas juntas, porque elas têm um significado, elas têm uma conotação de limpeza e de abertura de caminhos. Depois, na fase 5 a 8, que é a linda e maravilhosa, fase 5 a 8. 5 a 8 é a fase do mestre em prática. Nós somos mestres. Sim. Nós somos mestres no coração da prática. Nós sabemos tudo isso. Só que nós precisamos ter esses confrontos com essas situações desafiantes para realmente reconhecer quem nós somos. E esse poder vai aflorando aos poucos, com esses 44 atributos de maestria que nós ativamos como numa acupuntura. Sim. Então, coragem, paciência, perseverança, liberdade, engajamento, que a gente estava falando, né? Nós precisamos de engajamento, compromisso com a espiritualidade e ter aquelas disciplinas, como a gente falou, né? O brasileiro não tem disciplina espiritual. Eu fui para a Índia, fiquei um mês lá viajando, a gente vê a devoção, eles levantam com todas aquelas cerimônias. Aqui no Brasil, a pessoa vai com uma aula de yoga, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje estou com dor de barriga, já não vou, não vai. Então, o compromisso e o engajamento tem essa diferença. Então, precisamos nos manter mais fiéis ao nosso objetivo. É o que eu fiz agora um congresso de médicos, né? A gente estudou tanto, aí o médico perguntou assim, de tudo que vocês estudaram, o que vocês vão colocar em prática? Porque não adianta de novo saber, gente. Sim. Não adianta fazer um cursinho de mais um fim de semana e não botar em prática para si e para sua família. É. Então, o que ele diz? O que vocês vão colocar em prática? Aí todo mundo ficou assim. Eu tomo nota, eu procuro, eu aprendo. Agora, por que eu vou em congresso de médico? Para aprender para a minha saúde. Me manter mais saudável e puder também explicar para as pessoas. Tomar cloreto de magnésio, tomar D3, AK2, escutar o Peter Liu, aquele que conta um monte de chás maravilhosos, de coisas natureba. Então nós precisamos estar sempre aprendendo e aplicar na nossa saúde. Porque afinal o corpo físico ele faz parte também. Nossa. Né? Você estava falando de, em vez de usar um instrumento fora, usar um instrumento dentro. Então, este instrumento precisa estar bom para fazer essas conexões. Muito. O teu corpo, ele precisa avançar junto com a tua espiritualidade. Isso nós precisamos manter ele saudável, manter ele alcalino. Agora consegui uma garrafinha que vai estar... Eu vou pôr para vocês aí a garrafinha. A nossa garrafa maravilhosa, que vai vir abençoada com as energias do Monte Shasta, porque ela vai ter o rótulo do Monte Shasta. Eu tive lá no Monte Shasta, que é a casa de Saint-Germain, onde tem todos aqueles conclaves. Então, a garrafinha vai vir abençoada. Eu vou estar com um preço maravilhoso, disponibilizando. E vocês vão ter que também saber mais sobre o campo. E o pessoal precisa estudar o Metatron. Esse livro aqui, gente, antes de vocês viajarem, por favor, estudem esse livro. Mas, para finalizar, então, das fases 5 a 8 do mestre em prática, nós vamos trabalhar com o octaedro da garganta. Você que trabalha muito com a garganta precisa equilibrar esse padrão,
que vai do nariz, clavícula e cardíaco. Então, é a área do poder, da comunicação, da expressão. Então, essa área é ativada na fase 5. Na fase 6, nós vamos ativar o padrão das mãos, que é o dar e o receber. E vamos ativar e limpar o no-not, que é aqui, na boca do estômago, por onde passam informações de vidas passadas. Então, é uma região neurálgica. Então, fase 6. Aí, a fase 7 é a área do pezinho, como você avança na vida. E como você... A fase 7, ela é mágica. Porque a fase 7, ela tem a meditação da matriz do ser infinito. Você é levada lá na origem, como uma regressão, trazida de volta novinha. Que coisa melhor. Que maravilha, gente. A fase Você entrar em contato com a tua origem, não é nem dessa vida, é a tua origem, como consciência, como essência. A fase 7 é muito linda. E depois a fase 8, a fase do coronário. Essa o pessoal reluta em vir fazer. Verdade, trava quando é Por quê? Pela responsabilidade? Integridade. Integridade. Integridade não é só com os outros, integridade consigo mesmo. Mas eu acho que a primeira é com a gente. A primeira é com a gente. E quando você tem que dizer sim para isso, é que você vai ter que também mudar a tua postura. Então, é a prova final, né? É a prova final. É muito incrível. É incrível. E aí, fase 9 a 12. Gente, fase 9 a 12, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer. Fase 9 a 12 é um verdadeiro trabalho de psicologia. Ai, que linda. Você vai ativar os 24 octaedros. Esses octaedros existem, gente. As pessoas que são sensíveis, elas veem esses octaedros. E eles ficam tudo apagadinho. Nós estamos desconectados, gente. Nós precisamos correr e nos conectar. Conectar é acender as nossas luzinhas, acender os nossos padrões. Nós somos padrões geométricos. Não tem a geometria sagrada? Sim, sim. É isso. Nós somos uma geometria sagradíssima e nós precisamos ativá-la. Então, aqui nós vamos por parte ativando todos esses padrões. É muito lindo esse trabalho, gente. Ele é um trabalho que se chama Psicologia da Energia. Então, venha aprender, venha receber as sessões. Eu atendo aqui na Vila Madalena. Isso, tá aí para vocês o contato dela. Tem o site com mais informações. E tem também as palestras que eu dou. Agora nós vamos estar na Mystic Fair também, com stand. Vamos nos encontrar lá. E tenho muitos livros. Por que eu tenho cópia? Porque isso aqui são livros magníficos e não existem mais. São tudo livros esgotados. Mas são de um cabedal importante de saber nesse momento da nossa vida. Esse senhor, o Citiberon, já faleceu. Ele viajou mais de 30 anos para todos os lugares sagrados e trouxe os vórtices onde nós temos que ir para acelerar nossa evolução. Então, em quantos você já passou, Silvia? Não tô vendendo livro, gente. Eu tô vendendo conhecimento, tô vendendo sabedoria. Então, eu fui no Monte Shasta sem ler esse livro e me aconteceram coisas incríveis e que se eu tivesse sabendo o que está escrito aqui, eu teria ido mais fundo. E eu não fui porque eu fui pega de surpresa. Sim. Então, esses lugares sagrados, quando a gente vai, a gente não deve ir como turistão, assim. Nós temos que ir com muito respeito, porque os nossos mentores, eles estão junto para nos ajudar na passagem, porque são pontos que vão dar uma codificação e essa codificação vai acelerar a tua evolução ou reter a tua evolução. Então, muito cuidado quando vão visitar lugares sagrados, como Machu Picchu, o Monte Shasta, Nossa Senhora de Lourdes, lá em Portugal, e todos os outros lugares que tem aurora no Uruguai, né? O deserto de Atacama, né? Estive lá também, fazia 7 anos que não choveu, quando a chuva chegou lá, choveu. Eu caminhei todo aquele deserto enlameada, porque estava tudo molhado. E a mulher dando graças a Deus, e eu pé da vida. É uma viagem dessa, a gente tem uma preparação muito grande, né? Sempre. Principalmente se for para Machu Picchu, vão preparados, porque senão vocês vão levar uns puxão de orelha legal.
tá? Então, é preciso saber, nesses casos é preciso saber, por exemplo, o livro 11, o livro 12 do Craio, né? Eu tenho em Fala para o pessoal quem é o CRAI. Eu acho que muita Olha gente aqui. nunca ouviu falar Ó, os do livros... serviço magnético. Isso, o Craio, o Líquero, né? Eles, eu acho que vão se reunir agora na ilha de Maui. Eles estão sempre se reunindo para trazer mais informações. O Craio, ele tem 10 desses livros, mas no Brasil nós não temos nenhum, né? Então, por exemplo, as parábolas. Você quer uma orientação? Você pede, você abre e você vai ler aquela historinha. Entendi. Duas Mas tem famílias. bastante material deles, vocês estão vendo aqui embaixo, tem bastante material dele na internet, Sim. que já está traduzido, Sim. de mensagens do Esse Craio. aqui, não pense como humano. Esse bota para baixo todas as nossas barreiras, as nossas crenças. O livro 5, que é a viagem para casa. Então você está reclamando da sua vida? Lê o livro 5. Ali é a história de Ru. Ru é um ser humano, tanto faz se ele é homem ou mulher, e ele vai passando por desafios. E ali tem aquelas portas que ele não abriu, aquela porta que ele abriu, o anjo que auxiliou, que não auxiliou. E aí você vai vendo que a sua vida está exatamente onde está por tuas escolhas. Claro. Às vezes a gente não sabe que aquela escolha vai ter aquela consequência, mas tudo são escolhas da gente. Tudo são escolhas, claro. E se você tem um campo mais estruturado, você acredita que vai fazer melhores escolhas? Com certeza, ainda mais se tiver aceso, que nem aquele lindo que você me mostrou, que aqui, ó, que estão todos as estruturas Sim. acesas dentro. Imagina, Olha aqui, ó. é mais luz entrando, né? Aqui. Eu vivo aqui na quinta dimensão. As pessoas estão vivendo na terceira dimensão. Então as pessoas da terceira olham para a quinta e dizem: ah, ela é sortuda, ah, ela tem tudo. Não, gente. A gente dá um salto quântico. A gente sai desta, onde prevalece o ego, para entrar nessa do centro de baixo com o centro de cima, porque eu sou nascida da Terra e sou nascida das estrelas. Eu tenho consciência da minha missão e eu interajo com as pessoas de forma diferente. E tudo na vida entra em sincronicidades, em ajudas, em situações que vão te enriquecendo em vez de te reter. Não é legal? Muito. Você ia mostrar isso daqui que eu pedi para você não ir tão rápido. Ah, sim. Ela tem muito cristal, muitas geometrias que ela usa nos tratamentos. Isso daqui faz parte do EMF ou não? Ó, então, os táquions que nós estamos aqui no nosso bastão taquiônico, né? Que já dá uma limpada boa, os táquions são independentes, não tem nada a ver, mas eu conheci na mesma época. Você pode associar na terapia. Sim, porque como é uma energia 1,28 a velocidade da luz, um táquion, que é uma quartzo, é uma partícula, isso aqui, entrando em contato com o meu corpo, como esse aqui, ele acelera o meu corpo, ele protege o meu corpo, ele dinamiza o meu corpo. Então, eu uso para me curar. Aí tem desde os vários formatos, né, que são ondas de formas diferentes, esse que eu estou usando, né, que tem 16 linhas helicoidais de proteção, que a Mãe Divina pediu para a gente usar para estar no manto protetor dela. Isso foi que uma coisa maravilhosa. Dentro de um centro espiritual. Então, tem alguma coisa aqui. Esse é o selo que identifica... que ele é original. Que é original da Alemanha, da Martina, né? Que ela esteve no Brasil, eu fiz os cursos com ela. E agora, olha essa peça aqui. Isso aqui se chama Flecha do Alquimista. Que lindo. Isso é usado como pêndulo? Isso é porque usado ele tem como um raio laser. Isso aqui é um laser de grande potencialidade. Então, quem trabalha com curas, com limpeza corporal, se você tem uma flecha do alquimista, isso aqui permite você fazer uma limpeza mais profunda. Olha a beleza dessa peça. Muito. Aqui. Olha aqui. E as peças são de uma delicadeza. Sim. Eu nem vou tirar aqui. Eu deixo ela assim no meu altar, porque ela é como uma antena. Entendi. Ela é lapidada, né? Lapidada. Que coisa linda. Muito lindo. Então tem essa aqui
E nós temos essas aqui também, ó. Olha o tamanho. Isso aqui que eu Gente, chamo isso. pedra de topo, que é o tetraquion. O Nassim Haramein, se vocês procurarem por ele é um grande pesquisador e está trazendo grandes ensinamentos. E ele fez uma palestra sobre o tetraquion, tetraedron. Isso aqui é um tetraedron. É uma pirâmide de 3 lados, né? Isso. E o que ele diz? Que dentro desta peça aqui nós temos 144 faces. Ele pesquisou no Talmud, pesquisou na Bíblia, pesquisou não sei mais aonde, e ele fez todo um estudo. Então, isso aqui é uma peça de conexão, além de limpeza muito profunda do nosso emocional. Muito bonita. Ele é muito, muito lindo. Eu sempre busquei a minha pedra de topo e quando eu vi essa pedra, eu digo, gente, eu não estou preparada para ela. Aí eu disse, espera, eu preciso um mês para me calibrar, para conseguir integrar essa peça. Aí quando eu senti que eu já podia acessar, Nossa Senhora, quando chegou na minha casa 3 dessas peças, gente, eu transbordava de energia. Eu digo, o que eu vou fazer com tanta energia? Gente, é muita coisa, as pessoas não têm noção, né? É que a gente não reconhece a energia que está aqui dentro, mas tá lá na minha casa, ela é belíssima, belíssima, e tem uma radiação descomunal. Ah, mas nós não mostramos o DNA. Não. Nós vamos ter que mostrar o Então, DNA, vamos né? Mas o que são essas peças? taquiônicos, né? São um campo unificado. Gente, vocês não têm noção. Espero que na foto aí dê para ver um pouco da delicadeza e da beleza que é essa peça. Então, a irradiação dela é muito intensa. Isso é um estabilizador para nós, do nosso campo, da nossa aura. Aquele do DNA, ele traz... É essa energia que está coçando minha garganta. Esse DNA... Desculpa, esse DNA? Esse DNA, ele interage com o teu DNA. Ele é intenso. Olha só. É lindíssimo. Então, essas peças são... E como que você usa? Por exemplo, você faz para o teu consultório. Então, quem trabalha na energia precisa ter peças de apoio para não ficar toda a transmutação em cima da gente. Sim. Porque quando chega um cliente, às vezes com uma energia bem densa, o que ele quer? Tudo que ele quer é se livrar do seu pacote, dos seus conflitos. E isso, se você não tem suportes no teu ambiente, vai ficar sobrecarregar você. Então, não tem terapeutas que chegam no fim do dia tão cansados? Sim, claro. Por quê? Tem que ter meios para absorver essas energias, inclusive o bastão, quando a pessoa chega, eu já coloco na mão da pessoa. Sim. Isso já vai limpando, já vai baixando as barreiras e permitindo que a pessoa já entre na dinâmica do trabalho. Porque, como diz o Craio, se você quer ajudar uma pessoa, pergunta para ela se ela quer realmente ser curada. Não tenha nem dúvida. Porque as pessoas querem ajuda, mas não querem ser curadas. Então, e tá tudo bem, porque cada um tá no seu estágio, né? Às vezes o que a pessoa quer é ficar sem dor, e sem dor não significa cura, né? Exatamente. É todo a gente estava conversando sobre isso, né? Trabalhamos na parte energética, na parte estrutural, mental, emocional, mas a pessoa precisa saber que a sua biologia precisa ser tratada. Cloreto de magnésio, uma boa alimentação, exercícios, caminhadas, beber uma água alcalina, vai ter a garrafinha. Sim. Vai ter a garrafinha. E então nós precisamos entender que nós somos um conjunto de coisas e levar tudo adiante com calma. Então, com calma. Por onde uma pessoa que não tem prática nenhuma, por onde ela começa? Por onde ela pode começar para ir? Porque vamos combinar que é uma caminhada extensa, né, Silvia? Sim, isso. E sem fim. Sem fim, gente, sem fim. Sem fim, porque sempre tem mais coisa para aprender. Sempre tem mais coisa. O que nós temos dentro da MF é essa caminhada da malha, que são 12 fases, e tem as espirais evolutivas, que a PEG vem desenvolvendo desde 2018. Então, são ativações mais rápidas. São 2, 3 encontros que trabalham todo o campo.
e ajudam a pessoa a dar o seu impulso, que às vezes ela quer fazer um negócio, quer fazer uma viagem e ela está travada. Então, dentro dessas calibrações, a pessoa encontra uma estabilidade e uma clareza para avançar no seu dia a dia. Então, a pessoa pode escolher as espirais que a PEG vem trabalhando, Sim. né? Tem o campo unificado, tem um curso que eu vou fazer, o campo unificado, agora em janeiro. Já em janeiro? Olha que bom, quase ninguém está começando o curso em janeiro, tem até Mas tem em dezembro. gente Que bom, que bom. tá de férias, Sim. e aí em janeiro ajuda muito. E esse curso é presencial ou é online? Online, na segunda e na terça, das 7 da noite às 10h30 da noite. Então você tem os alinhamentos e você tem as ativações e você já se auto-aplica e aplica nas outras pessoas. E com o diploma internacional da PEG. E tenho que falar que agora, no mês de outubro, nós estivemos todos reunidos em Buenos Aires com o Congresso da América do Sul, tinha gente da Nicarágua, de todo lugar, se reunimos presencialmente. Fazia muitos anos que a gente não fazia isso, foi muito legal a gente estar junto todos. E a PEG veio, o Craio não veio, o Liquero, na verdade, né? Porque ele já está com mais idade, tudo, era uma viagem muito longa, mas ele estava presente online e a gente recebeu todas aquelas calibrações, os ajustes. Gente, é preciso se calibrar, é preciso se ajustar. Se organizar, né? Organizar seus campos. E aí começa por onde? Começa com uma meditação, começa com um curso. Por onde a pessoa pode começar? A pessoa que está no básico do básico. Pode entrar em contato comigo e a gente conversa e vê qual aquela que ela está precisando no momento. Pode ser a Pontes da Graça, que são ativações que você faz de forma muito rápida e que já cria esse alinhamento, essa clareza dentro da pessoa. E essa Pontes da Graça, ela é feito em maca, ela é feito meditação, é um áudio que ouve, Nós marcamos aqui presencial ou online, que aí numa hora que é correta, a gente se reúne pela plataforma Zoom e a gente vai fazendo as 3, 4 ativações, porque varia. Você vai guiando, então, vai percebendo a pessoa mesmo online e vai guiando. Sim. E a gente vai fazendo. E a pessoa fica muito agradecida porque há todo um ajuste, uma nova dinâmica que se instala, não só para a pessoa, mas para quem está ouvindo. Às vezes, a pessoa que está ouvindo naquele momento da sessão, que não está recebendo a sessão, mas por tabela ela vai ser ajudada. Conta um caso que você tratou, que a pessoa deu uma virada na vida, ou algum caso interessante para o pessoal ter ideia. Então, eu fiz uma palestra uma vez no Itaim, e eu sempre dou o meu papel, o meu news, né? Sim. O meu folder. E aí ela guardou. Aí essa senhora me ligou e disse: eu gostaria de fazer as sessões MF. Eu digo: tá bom, mas e você veio da onde? Indicado alguma coisa? Não, você deu uma palestra no Itaim. Eu disse: no Itaim? Faz mais de 5 anos essa palestra? Eu guardei o seu papelzinho aqui e eu agora quero fazer essas sessões. Eu disse: mais 5 anos? Tu acredita que ela veio fazer as sessões e ela mudou totalmente a vida dela? Pintou o cabelo, saiu, ela trabalhava em grandes empresas, né? E ela disse: agora eu estou pronta para fazer a minha vida. E eu sei que isso vai me estruturar. E ela veio, fez as sessões e transformou totalmente a vida dela. A outra que não conseguia uma conexão superior, nossa, quando isso se realizou, ela se emocionou tanto, foi tão O que foi a conexão? De ouvir, de ver? De recebendo as sessões. Ah, tá. Mesmo os homens, quando eles recebem as sessões, eles entram num nível de conexão muito, muito forte dentro deles e aquilo transforma totalmente a vida. E eles dizem: mudou totalmente a minha vida. Só que o homem não gosta muito de se abrir para não se tornar vulnerável. Não divide. Né? Então eu respeito muito isso, mas eu sei que ele está transformado pela vida toda. E isso faz bem também para as crianças autistas, crianças rebeldes, crianças que não obedecem. Eu sei de tudo isso porque eu criei 4 filhos, então a gente sabe o que é ter filhos, né? E não é fácil
achar um profissional que possa ajudar realmente, às vezes em situações bem desafiadoras. Então, por exemplo, o Guilherme, que é esse menino autista, porque eu tinha naquela época cromoterapia. Você deitava e ficava fazendo toda aquela cromoterapia. Então, eu fiz a cromoterapia, fiz o trabalho do Pierre Nicolas, mas não senti que alguma coisa aconteceu com esse menino, ele estava com 10 anos. E aí, como era uma casa, tinha uma sala para cada coisa e tinha um banner grande da malha, né, do campo eletromagnético. Tem, tá. Eu acho que tá ali. Aí, aqui. Ele se levantou da cromoterapia e foi caminhando. Quando ele chegou na sala grande, tinha um banner grande com a malha de calibração. Ele parou e eu acompanhando ele, a mãe sentada na sala de estar, e ele disse assim: eu quero isso. E ele não tinha aberto a boca até então. Ele era realmente muito fechado. E se jogou em cima da maca. Eu disse: meu Deus, o que eu faço agora? Ele quer essa malha de calibração universal. E aí eu fui lá falar com a mãe dele, né, para dizer: olha, ele quer a malha de calibração universal. Ela só me perguntou assim: e funciona? Eu disse: sim, funciona. Aí fui fazer a sessão, ele dormiu durante todo o tempo. Quando ele sentou para fazer o ancoramento e tudo, ele abriu o olhinho, olhou para mim e falou pela primeira vez comigo e disse: quando nós vamos fazer a próxima? Juro, meu queixo caiu. Eu digo: não é possível. Uma criança com tantas limitações recebe uma sessão e ela diz: é isso. E aí ele vinha com a avó de táxi do centro de Florianópolis, lá para Trindade, para receber as sessões. E ele foi fazendo A1, A2, A3, A4 e melhorando. Quando chegou, eu acho, na fase 3, eu tinha atrás da minha sala ali, tinha uma mesinha com as imagens. E aí ele passou por ali e disse assim: quando é que nós vamos fazer essa? Assim. Aí eu fiquei mais parada ainda e eu disse: quando você quiser. A PEG tinha dito que a gente só faz fases da IMF de 1 a 4. E ele queria fazer as fases 5 a 8. Aí eu liguei para a PEG e digo: PEG, o que eu faço? Ele é uma criança de 10 anos, com muitas limitações, e ele quer fazer as fases, que são esses octédios menorzinhos aqui. E ela se emocionou, e ela disse: Silvia, eu quero que você dê um jogo de carta dos atributos, de 44 atributos para ele. E eu peguei, dei o joguinho de cartas para ele, e a mãe dele disse: Silvia, você não tem ideia, ele fica no quarto dele com esses 44 cartas, brincando horas. Na verdade, são portais. E aquilo ali foi despertando ele. E aí uma vez eu cheguei no consultório, aí toco o telefone, aí uma moça pergunta assim: gostaria de falar com a Silvia? Eu digo: é a Silvia. Aí ela diz assim, na lata: o que você fez com o Guilherme? Eu disse: meu Deus, aconteceu alguma coisa com o Guilherme. Aí você mesmo se perguntou: o que eu fiz com o Guilherme? Nossa, me assustei pela maneira como ela me perguntou. E eu disse: mas aconteceu alguma coisa? Ela disse: não, eu trato do Guilherme há 5 anos e ele nunca melhorou do ponto que ele está. E agora ele está há 2 semanas fazendo essa técnica, isso que você faz, porque ela não sabia nem direito, e ele melhorou demais. E ele diz para mim que ele faz uma meditação. Eu digo: ah, não, peraí. MF também não é meditação, gente. MF é muito mais do que isso. Aí eu expliquei para ela: é campo eletromagnético, tem todo um estudo feito na Rússia, tem todo um estudo no mundo todo, esse trabalho está expandido. E, ou seja, ela desligou o telefone na minha cara porque ela ficou ofendida. Ela tinha dito que ela era psicóloga, fonoaudióloga e todas aquelas coisas que não estavam funcionando. E aí, como é que uma coisa que ela não sabe direito o que é, funcionou tanto? É complicado, né? E aí ficou nessa. E aí ele veio fazendo as sessões.
E quando eu saí de Florianópolis para vir morar em São Paulo, eu liguei para a mãe dele, dizendo: olha, eu estou saindo e eu gostaria de ver o Guilherme mais uma vez e fazer mais uma sessão nele. Gente, um rapaz alto, jogando tênis, já namorando outra pessoa. E eu dizia: gente, o que aconteceu com o rapaz? Verdade. Ele saiu totalmente daquele estado, porque ele chegou acabrunhado, Aham. sem falar, sem me olhar nos olhos, completamente bloqueado, que eu disse: gente, como é que deixa uma criança nesse estado? E você conheceu o diagnóstico clínico dele? Eu não fui atrás porque eu vim me embora também, não Não, sei. não. Quando ele chegou no teu consultório, tinha algum A diagnóstico? mãe dele disse que ele estava com tudo, autismo em alto grau, profundo, e que ela já tinha buscado fonoaudiólogo, Claro. psicopedagogo, tudo, e nada estava adiantando, e os anos estavam passando e nada estava adiantando. E aí funcionou. Aí a mesma coisa com outro menino também de 9 anos. A mãe disse: Silvia, ele não fala, ele grita. Ele está quase expulso da escola. Eu não sei mais o que fazer com esse menino. Fábio. Veio o menino, fiz a fase 1 e 2 nele. A mãe me liga: Silvia, o que você fez com ele? Ele está calmo. Ele fala comigo, ele não grita mais. Ele está ótimo. Eu digo: pois é, eu simplesmente coloquei o antacarana, que é o canal central dele, que fica deslocado, no eixo. Apenas isso. A gente calibra, a gente ajeita. Então é isso. A EMF é uma calibração, é um alinhamento dos campos, dos padrões. Por isso que funciona. Gente que está com câncer, gente que está com doenças, tem que se calibrar. Antes do parto, depois do parto, eu tenho 6 bebês nascidos de mãezinha calibrada, dorme, o bebê não está maleável, tá outra criança. E parece, você falando, sabe aqueles computadores que você leva o carro e pluga todo o carro para ver o problema que o carro tem? É isso, é Sentiu? calibração, É né? isso mesmo. Você vai e faz os ajustes. Eu sinto assim, sabe quando tu tira uns parafusos, uns chips, Sim, umas coisas, sim. bota outro, bota um olhinho, umas coisas, eu deixo a pessoa E calibrada. como você sente isso, Silvia, quando a pessoa está na sua maca? É pelo histórico que a pessoa traz? É uma percepção que você tem? Ou independente disso, tem uma rotina a ser realizada? Como é que funciona a técnica em Não si? precisa ir profundamente, porque você entra nesse trabalho, você vê que a equipe ela é muito intensa e forte. A equipe dos pleidianos, e eles são eles que atuam. Claro que se, por exemplo, aqui nessa sala, você vai ver que ela está cheia de táquions. Então, é a mesma frequência das camas med-bed. Então, ela recebe a calibração, ela recebe a atuação dos táquions e dos guias dos pleidianos, que são eles que são os seres dourados e os seres platinados. Por isso que eu trabalho, tá vendo ali? Ouro e Aham, prata coloidal, porque isso ajuda na dinâmica do corpo. entendi. Então, é preciso também ter exercícios, água boa, uma boa Alimentação, alimentação e estar calibrando. suplementação. Então, essas crianças que estão fora do eixo, você bota elas no eixo rapidamente. Agora, aqui em São Paulo, veio outra mãe, o menino quase expulso de uma grande escola aqui, não sabiam o que fazer, queriam dar Ritalina para ele. Eu disse: por favor, confia no meu Vamos trabalho. testar pelo menos. 4 sessões, vamos fazer as 4 sessões antes de você ir para psiquiatria, e aí depois que cria esse vício, o cérebro não é mais a mesma coisa. E ele veio, já subiu nesse sofá, já subiu por tudo. Eu digo: gente, como é que eu vou fazer essa criança deitar na minha maca e ficar ali uns 30, 40 minutos, Aham. né, cada sessão. E aí, gente, que maravilha. Sabe que era tudo que esse menino precisava. Quando ele deitou, coloquei a esferinha do táquio na mãozinha dele e disse: segura aqui pra tia. Ele botou a esferinha aqui, literalmente anestesiado, e dormiu. Ele apagou. Ele pôs a esferinha e apagou. Bom, fiz toda a sessão. Aí a mãe dele foi até lá, queria saber o que eu tinha feito. Eu digo: tá vendo aqui, ó, não tenho nada aqui, ó, nem água, nem nada. Ele simplesmente, ele vai receber a sessão. E ela já tinha recebido, né? E transformou totalmente o menino. Ele vinha com o maior prazer de deitar na maca. Ai, que Ele graça. deitava e recebia a sessão. Mas as crianças, elas têm chegado neste momento diferenciadas, né? Nossa, as crianças amam. Por exemplo, nós estávamos na feira da Naturatec
Aí chegou o Paulo, como é que ele disse? A gente estava fazendo mini sessão, ele disse, eu tenho 6 anos e fazem 6 anos que eu não renovo as minhas energias. Sabe o que é uma criancinha de 6 anos receber uma mini sessão que você aprende no curso da UCL? Uhum. A mãe ficou lá fora do stand, ele recebeu, e aí ele diz, eu tenho 6 anos, faz 6 anos que eu não renovo as minhas energias. Agora, tu diz para um adulto que tem que calibrar, que tem que ajustar, o adulto acha bobagem. E ele veio de novo para É porque é receber uma outra questão de sessão. enxergar, né, Silvia? Incrível, né? É muito incrível, muito Não, incrível. as crianças amam a IMF. A outra mãe, ela veio fazer o curso, ela comprou a imagem para botar no quarto das meninas, de tanto que elas amavam. Ah, Receber mas as as imagens calibrações. são lindas, né? Vocês viram aí, as imagens são muito bonitas mesmo. Aqui, você vê essa aqui, todos nós temos essas energias toroidais. Uhum. Essas fibras, elas ficam descompensadas, elas ficam esburacadas. Então, nós temos 3 fibras na frente, 3 fibras atrás, 3 do lado direito, e elas ficam rompidas Sim. realmente. Aí a energia não passa, né? Não passa. É como um fio elétrico que está rompido e a energia não passa, né? Aqui, ó, nós Ah, essa é linda. somos todos abertos para as energias superiores, boas ou não boas, Uhum. e para baixo a energia que flui, a energia da Terra, que é 7,82 Hz. Então, essas frequências elas precisam estar harmonizadas. Olha aqui o que eu disse para você. Ai, é linda, Pensar com linda. o coração e sentir com a mente. É necessário. É necessário, mas necessário. é algo que a gente ainda precisa treinar, não é natural pra gente, E né? aqui nós É o temos Merkaba, né? nós temos a malha, que é o motorzinho. Uhum. Então, nós precisamos criar uma estabilidade no nosso campo. Primeira coisa, para a vida fluir. E outra, por favor, quando você sente que está assim, nervoso, perturbado, coloca a mãozinha aqui, destrava as pernas e faz o teu próprio centramento. Respira fundo e entra nessa energia, que é uma maneira de você se acalmar rapidamente quando você tem assim desafios, coisas assim que acontecem. Você visualiza, você inspira pelo nariz, você inspira, visualizando a energia passando por trás do teu sistema nervoso central, ele vai até aqui na altura do plexo solar, aí você visualiza que essa energia sobe por dentro de você e você expira pela boca. Então faz um circular, você inspira, passa por trás, vem por dentro do corpo, sai pelo plexo solar e solta pela boca. Faz isso 4 vezes. Isso é um meio mais rápido de a gente acalmar o nosso sistema nervoso. Gente, isso é ótimo. Agora, final de Isso tá dezembro, no livro médico. janeiro, que o pessoal faz vestibular e aí fica muito nervoso no vestibular, isso dá para fazer no meio da prova, antes da prova. Tem que estar calmo. E quem vai fazer vestibular sempre levar alguma coisa para comer. Uma balinha, um chocolatinho, porque o cérebro precisa de açúcar. Então, esse foi um médico que disse também essa recomendação. Porque senão você começa a ficar meio Vai caindo, cansado, né? Cansa o nível mesmo. de atenção. Né? E aqui, para a senhora saber que a MF abre o seu livro da vida e vai buscar os seus registros acásticos para trazer maior coerência para a sua vida e viver bem. Gente, nós precisamos viver bem. E para viver bem, nós temos que fazer alguns requisitos. E esses requisitos não é nem o fim do mundo. É trabalhar com a malha de calibração universal, com uma boa alimentação e também o bendito pensamento positivo, né? Trabalhando com os taques. Mas olha que livrinho que eu tenho aqui, da minha época. Do tempo que não tinha internet, né? No tempo que não tinha internet. E ele já tinha descoberto que nós temos que ter uns pensamentos positivos. Além de ter os pensamentos positivos, você tem que estar focada. Focada onde? Na sua própria dimensão de luz, no seu próprio guia, mentor. Ah, e olha aqui, o que você é? Uma invasão silenciosa de médiuns e trabalhadores da seara para ajudar o senhor a praticar a regeneração. Bonito, né? Então, nós temos que caminhar como o Crayon fala, portador do fósforo. Então, onde eu vou no banco, vou no supermercado, eu estou transformando as pessoas. E você vai olhar como as pessoas se renovam. Você vai olhar como as pessoas, às vezes, você
integrando esse teu padrão de luz, as pessoas começam a bocejar. Só o fato delas bocejar, elas estão eliminando cargas densas do campo dela. Então, seja um portador do fósforo. De verdade, gente. Aqui, para quê? Para ajudar a acelerar a humanidade. Então, a Peggy Ann tem um curso para crianças que aprende mão esquerda para baixo. Vamos fazer esse exercício. A mão esquerda para baixo, Tá. que é a energia da mãe divina, a energia da terra, centro de baixo. Mão na altura do coração, eu digo centro de cima, a energia do pai. Então, eu abro a minha conexão superior. Então, respira no teu canal central, sinta-se fortalecido. Inspira, expira. Teu canal central precisa se fortalecer, precisa ser ampliado. Então, respira fundo, inspira, expira. Agora você vai abrir as mãos e irradiar energia do centro, que é você no aqui e no agora. Sinta a irradiação do seu coração, das suas mãos, da sua mente. Ótimo. Você irradia para toda a humanidade. Não é só o seu amor, as suas intenções, mas você irradia essa luz para toda a humanidade. Agora leve as suas mãos ao seu coração e agradeça. Inspire novamente. Sinta o seu campo se ajustar, se equilibrar, se regenerar. Ótimo. Inspira novamente. Sinta-se renovar. Ótimo. Inspira novamente. A cada inspiração você traz energia de fotônica, energia de luz para dentro de você. E quando você expira todas as descompensações, perturbações de sabores. E você vai fazendo uma autolimpeza. Respira fundo e solta. Paz profunda. Abra seus olhos. Namastê. Ai, e Silvia, namastê. Muito obrigada Viu por que deu ter para dar participado. uma ajustada? Muito! É 1 minuto, É um gente. Não minuto, precisa fazer, como diz o Crime, se vocês querem meditar durante 3 horas, medite, mas não precisa. Não tem necessidade, 1 minuto, né? gente. É só fazer um centramento. Então, lembrem da Peggy Ann, Tá. que está sempre centradinha no amor, certo? O que mais que você queria dizer? Não, eu acho que tá ótimo. Ah, isso aqui, ó, as pessoas. Ah, eu tirei. As fotos. pessoas precisam se liberar dos seus véus, das suas crenças, das suas limitações, aquelas tradições de família, aquelas coisas sempre taxadas. Tá na hora, né? Tá na hora de ver mais. E tem livros maravilhosos, né? Os livros do Cryon, o Metatron, Mensageiros do Amanhecer, tem tantas. Tem muita coisa. E fora os livros, hoje tem muitos vídeos na internet. A gente tem bastante material. Precisa dar uma garimpada do bom pro que não é tão favorável assim. Mas é muito mais do que quando a gente começou. Vou convidar todos para o nosso curso do Campo Unificado. Por favor. Em janeiro, e o curso, o iFênix dos Campos Multidimensionais, também em janeiro. Tá. Que trabalha 12 etapas, trabalha 12 partes do teu campo. Você já aplica no seu cliente, já se calibra os anéis de energia da cabeça, do coração, das mãos, dos joelhos. Você se autoajusta. Nós precisamos ter autonomia. Autonomia. É verdade. É a época da autonomia mesmo. Autonomia e empoderamento. Obrigada, querida. Muito obrigada por me receber. O lugar é maravilhoso. E estão aí as informações para quem quiser e tiver oportunidade, porque vale a pena. Venha, busque mais informações, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Claro. Sempre que eu puder orientar e puder ajudar.
Leiam os livros do Telos 1, 2 e 3, que é lá do Monte Shasta. Sei. O Cartas de Cristo, que é maravilhoso. Maravilhoso. Que não tem mais, eu tenho em cópia. As Sete Chamas Sagradas, que é um livro mais iniciático que esse. Então tem tantas coisas boas. Liguem para mim, falamos pelo WhatsApp ou pelo Instagram e eu oriento essas informações maravilhosas. Certo? Muito obrigada. Agradecida profundamente. Eu que Obrigada agradeço. por você ter chegado até aqui. Até aqui, E né? a gente tá junto. É nessa. isso. Obrigada. Gente, obrigada pela audiência. Boa semana a todos. Até a próxima. Até a próxima.